Olá, gente. Hoje a gente vai falar de objetivos e metas. O objetivo, a gente fala muito dele, né? Que a gente tem que estabelecer um objetivo no planejamento, que é onde eu quero chegar, né? O que eu quero alcançar. Então a gente pode definir o objetivo como esse resultado, essa intenção, esse propósito que eu pretendo alcançar. Então, o objetivo ele vai ser sempre um estado futuro, né? Onde eu quero chegar, onde eu pretendo alcançar. A meta, ela é um tipo de objetivo, mas ela sempre tem uma quantificação. Então, é onde eu quero chegar, mas de uma forma que eu tenha um número ali estabelecido. Esse número pode ser o percentual, então eu posso falar assim, eu, eu quero aumentar em 10% o meu mercado, o meu número de clientes, o meu número de seguidores no Instagram, né? Então esse objetivo ele pode ser diverso. Ou eu posso falar também que eu quero ser o primeiro lugar num ranking específico, mas a meta ela tem essa questão do numérico, né? Dessa quantificação. Então, em tanto tempo eu quero fazer isso. Então, geralmente, essa é uma diferença bem específica em relação ao objetivo e às metas. Os objetivos, eles têm várias naturezas, né? Eu posso falar de um objetivo em relação à rentabilidade. Então, eu estou falando ali que é uma relação que tem com o faturamento da empresa, né? Então, o quanto de faturamento que eu quero aumentar ali nesse período. Ou eu posso estar falando de produtividade. A produtividade, ela é diferente da rentabilidade, porque na produtividade eu entendo que eu estou fazendo mais com menos recursos. Ou então eu estou fazendo o mesmo tanto, desperdiçando menos, utilizando menos tempo. Então, se eu faço 2 eventos no fim de semana, eu vou fazer 3 eventos no fim de semana. Ou então, se eu faço 2 eventos com 10 pessoas, eu vou fazer 2 eventos com 5 pessoas. Então, é uma forma de eu pensar em como que eu vou ou manter esse resultado ou ampliar esse resultado, mas otimizando os recursos que eu tenho. Eu também posso falar de um objetivo ligado à participação no mercado. Então, o meu objetivo pode ser ampliar a minha participação, atingir mais clientes. Então, se eu estou falando de rentabilidade, estou falando, às vezes eu posso aumentar o preço, e aí eu aumento a minha rentabilidade. Se eu estou falando de produtividade, eu posso estar falando em pagar menos ou, né, estabelecer algum tipo de processo que vai diminuir o meu gasto. Se eu estou falando de participação no mercado, eu estou falando de ter mais clientes. Então, eu preciso vender mais, ter mais clientes. O meu objetivo também pode ser com a satisfação desse cliente. Olha, eu tenho poucos clientes, mas eu quero que eles estejam 100% satisfeitos, que eu quero que eles retornem, que eles contratem outros serviços, que eles sejam fiéis à minha organização. Então, eu posso estabelecer um nível aí, né, de satisfação que eu espero. E aí, quando a gente está falando de satisfação, existem várias pesquisas, né, que vão ter vários atributos em relação à satisfação, porque atingir satisfação do cliente é muito difícil. Então, se eu estou falando de uma satisfação, por exemplo, de 80%, é uma satisfação alta. E eu também posso estar falando de um objetivo em relação ao meu desempenho socioambiental. Então, como que a minha organização, né, está atuando aí em relação, pensa nos impactos que ela tem no ambiente, pensa nos impactos que ela tem na sociedade de uma forma geral. Então, eu posso, né, ter um objetivo que vai estar ligado a esse desempenho. Eu posso estar falando de uma diminuição de poluição sonora, eu posso estar falando de um processo de introduzir um processo de reciclagem ou de logística reversa, né, ou de lixo zero. Então eu tenho vários objetivos aí, né, que eu posso colocar tanto para a minha organização, né, de eventos, quanto eu posso estar falando de objetivos que vão estar numa organização macro que realiza eventos para atingir esses objetivos. Então, se eu estou falando de uma concessionária, por exemplo, ela pode estar realizando eventos para atingir algum desses objetivos. Mas se eu estou falando de uma R2, é uma empresa de eventos que ela vai estabelecer esses objetivos para ela.
Então é importante a gente entender, né, sempre essa dinâmica aí, né, das empresas que realizam eventos e que vão ter os seus objetivos estratégicos e as empresas de eventos que os objetivos estratégicos delas têm a natureza, né, no seu coração, aí no seu cerne. Existe uma métrica, né, que é muito importante quando a gente vai estabelecer metas, que é chamada metas SMART, que são características que a gente tem que observar se quando a gente está construindo uma meta, se essa meta tem essas características. Então, a primeira delas é se essa meta, se ela é específica, né? Então, eu não posso fazer uma meta muito geral. Eu tenho que ir direto ao ponto, para que eu consiga realmente medir se eu conseguir cumprir essa meta. Ela tem que ser mensurável, né? Então, eu tenho que fazer uma meta que eu consiga medir. E às vezes isso é muito difícil, né? Então a gente tem que sempre pensar que quando a gente está falando de meta, ela tem que ser específica, mensurável. Então essa meta tem que ser alcançável, ela tem que ser algo possível, não pode estar no âmbito do impossível, né? E ela tem que ser realista, dentro das minhas realidades, dentro das minhas possibilidades. E essa meta também, ela tem que ser baseada no tempo, né? Eu tenho que estabelecer um prazo, um limite ali de chegada nessa meta. Então essas 5 características são características para a gente dizer se essa meta foi bem construída. Então ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, né? Eu tenho que conseguir medir essa meta. Ela tem que ser alcançável, então ela tem que estar dentro do limite do que é possível fazer. Ela tem que ser realista dentro das minhas possibilidades, condições atuais, e ela tem que ser baseada no tempo, né? Ela tem que ter uma linha de chegada ali para ela ser realizada.